o instrumento. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Graças a Deus nós estamos aqui, sempre, como a Bíblia diz, sempre devemos dar graças a Ele, sempre, por tudo, né? E principalmente em ouvir a sua palavra, né? Nós vamos continuar orando pelos irmãos, né? Que eu nem anotei aqui, mas eu sempre que a gente está falando, e também pela irmã Amanda, né? Que mora aqui, ela está sentindo muita dor. Eu creio que é o dente ciso e ela, como ela está grávida, ela não pode arrancar o dente, então está passando muita dor, né? Então nós vamos orar por ela, para Deus ajudar. E que quando chega numa situação dessa aí é difícil, né? Como que às vezes não pode tomar anestesia e uma coisa assim. Então nós vamos continuar orando pelos irmãos e junto orar por ela também, né? Sempre a gente lembra do irmão Joaquim, pastor Joel, o irmão Daniel, o irmão que está sentado aqui, né? Irmão Divino, irmão Sebastião, então várias pessoas, mesmo a esposa do irmão Cidas, nós vamos continuar orando por ela também, né? Que ela precisa todos nós precisamos, né? Mas às vezes tem pessoas que estão precisando mais, né? Que está doente, e às vezes dificilmente não tem uma pessoa que não tem um problema, né? Todo mundo tem, mas às vezes não é problema que atrapalha, já outros têm problema que atrapalha, né? Então nós vamos continuar orando por eles, para Deus ajudar, para a gente vencer esses dias que restam para nós aqui na terra, né? Na verdade, que a gente vê, tem hora que eu levanto, a gente olha assim, levanta e não tem jeito, né? Todo dia que passa você está mais necessitado de saúde, né? Estava até olhando, às vezes se eu sentar num carro baixo, para levantar é difícil, né? Tem que ser um carro mais alto, porque as pernas já não estão dando conta mais, sabe? Mas tem que dar graças a Deus de ainda estar andando, né? Graças a Deus, porque Deus nos deu ainda uma mente para captar a palavra e tudo, né? Um coração, e creio que está sendo todo dia entregue mais a Ele, né? Então eu creio que nós devemos dar graças a Deus por tudo, né? Por tudo mesmo. Então nós vamos nos colocar em pé e vamos. Os raios estão cortando o sinal da internet sempre, mas está dando para transmitir. Pode se cortar no meio e depois. Ah, tá, mas está gravando aí. Está gravando fora. Ah, tá, então tá bom. Mas eu não sei, pode ser que depois ele tenha até que trocar essa internet, né? Eu acho que é mais o relâmpago. É o relâmpago, né? Ah, tá. Então. Então, mas o importante é que se ficar gravado para depois, né? E é um assunto, hoje, esse assunto aqui seria um culto de 2 horas ou mais.
que é muito importante, toda a palavra que é pregada é muito importante, mas esse assunto que nós estamos sempre ouvindo, a gente tem que parar um pouquinho para pensar direitinho, porque na verdade, assim, uma pregação só, a gente que prega, a gente entende mais um pouquinho, mas quem está ouvindo, às vezes, não entende como o pregador, né? Então o pregador tem que sempre estar insistindo para as pessoas entenderem que realmente é um assunto importantíssimo para saber, né? Então vamos aqui ler no livro de João, no capítulo 14, a partir do verso 1. Nós vamos ler até o verso 9. E está escrito assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai? Então vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui pela Tua graça e pela Tua misericórdia, Pai, crendo que o Senhor está aqui para nos ajudar, como sempre o Senhor tem feito, Pai, e nós pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia, para que o Senhor possa nos dar entendimento, Senhor, para compreender as Escrituras, que sempre nós lemos, Pai. Meu Deus, se não fosse o Senhor, nós não entenderíamos nada, mas o Senhor está aqui para nos ajudar. E assim nós pedimos também pelos irmãos que não puderam vir, Senhor. Ajuda eles aonde eles estiverem, Senhor. Também os irmãos que ouvem através da internet, Senhor, que não são aqui dessa igreja, Senhor, que estão espalhados por este mundo afora, Senhor. E eles às vezes ouvem a Tua palavra pregada aqui, que o Senhor abençoa a vida de cada um, Pai. Abençoa cada família, e mesmo os que não ouvem através deste lugar, mas que ouvem através de outros lugares que estão pregando a Tua palavra, Senhor. Meu Deus, eu creio que a Tua palavra está sendo pregada para cada filho do Senhor, em todos os lugares ao redor do mundo, Senhor. Na África, em todos os lugares, o Senhor tem filho, e essa palavra está sendo pregada. Assim nós pedimos, Senhor, dá-nos uma união, Senhor, uma união perfeita através do Teu Espírito, Pai, para que nós possamos estar unidos, meu Deus, para que aquele dia, quando vier, Senhor Deus, a transformação, nós podemos também estar unidos naquela hora, Pai, para encontrar com o Senhor nos ares. Assim nós pedimos a Tua graça sobre nós e sobre os irmãos que nós falamos aqui, Senhor. Meu Deus, que estão doentes, Pai, necessitados de Ti, Pai. A irmã Amanda com esse problema de dor, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa dar a ela alívio, Senhor, para que ela possa dormir em paz. E assim nós pedimos por cada irmão que está doente em todos os lugares, que o Senhor visita cada um nesta hora, Pai. Meu Deus, e que a Tua graça e a Tua misericórdia alcança cada um, Pai. Também lembrando de Juninho, Senhor, que está viajando agora à noite. Meu Deus, que o Senhor possa guardar ele, Senhor, e outros mais que estão viajando.
Pai, que o Senhor seja por cada um, Pai. Meu Deus, não deixe que aconteça nada de mal com nenhum, Senhor. Que todos possam viajar em paz, no nome do Senhor Jesus Cristo. Assim como nós pedimos paz para nós, nós pedimos paz para todos. No nome do Senhor Jesus Cristo é que nós te pedimos. Fala conosco mais uma vez, Senhor. Eu te peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos. Eu anotei mais uma escritura aqui, irmão Silas. Eu não sei se vou me referir a ela, mas é Apocalipse 3, no verso 21. Pode ser que depois eu possa falar sobre essa escritura também. Apocalipse 3, verso 21. Então, como eu estava falando sobre a importância de ter esse conhecimento, e como vocês estão vendo aí, estamos vivendo pela evidência da nova terra. Então, essa nova terra, aqui também, deixa eu ler o parágrafo aqui que já está explicando mais sobre esse assunto. A mensagem provando a sua palavra, no parágrafo 139, está escrito assim: você não vê em sombras? Pare aqui um minuto. Nos últimos dias tem que haver um lugar preparado para a palavra se manifestar. E estamos agora vivendo pela evidência da nova terra. Amém. Amém. O Filho do Homem. Então, aí vocês notam quão importante, às vezes nós lemos, passamos por alto, em outras palavras, o que tem a ver a evidência da nova terra, o Filho do Homem? Então é isso que nós temos que entender sobre o que nós temos pregado sobre criação, sobre o Criador, né, e o Redentor. Nós entendemos ali, nós vamos ler daqui um pouquinho para os irmãos verem uma coisa. Como sempre nós estamos falando que todas as pessoas que vieram dos filhos de Noé têm que ter esse conhecimento que Deus foi um homem aqui na terra para ele ser salvo. Todas. Você sabe que são 3 filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. Então são 3 povos que vieram através deles, que é judeus, samaritanos e os gentios. Então esses todos terão que ter esse conhecimento, e por isso que ele manifestou como um homem, trazendo e mostrando, eis aqui o Cordeiro, quer dizer, João Batista. Como sempre nós estamos falando, que essas duas manifestações desses 2 mensageiros, João Batista e esse mensageiro aqui, são as maiores manifestações por causa desse acontecimento. Nenhum dos demais puderam fazer isso e mostrar assim, está aqui. E é tanto como eu estava aqui ainda, a gente pode ver em Apocalipse capítulo 1 como que ele apresenta aqui na terra o próprio Jesus. Ele apresenta aqui, deixa eu ler aqui em Apocalipse 3, no verso 1, ele apresenta assim, aí vocês vão tendo mais entendimento a respeito do que está sendo pregado. Apocalipse 3, verso 14, ele apresenta assim: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O princípio da criação de Deus, porque Deus não é criação, Deus é criador. Mas vocês notam aqui que é aí que vem a explicação. Deus se tornou criação em Cristo. Por que tornou criação em Cristo? Porque ele já era o Criador, ele já tinha criado todas as coisas. Satanás veio e destruiu praticamente aquilo que Deus tinha criado. Então, para retornar novamente essa criação, então Deus teve que vir aqui na terra como homem, para redimir aquilo que ele já tinha criado.
Então ele se torna uma criação em Cristo, porque ele não era criação, ele é o Criador, sabe? Então eu vou ler, eu já estou começando a explicar, mas deixa eu ler para os irmãos entenderem aqui. Está escrito aqui na mesma mensagem que eu li, provando a sua palavra. Vamos começar aqui no 145 dessa mensagem. Agora vemos que Deus entrou nessa pequena célula, veja, e ele começou a desenvolver célula, absorveu as vitaminas da sua mãe e coisas assim. Como ele tinha que ser um homem, ele teve que vir exatamente como nós viemos, através de uma mulher. Deus teve que manifestar dessa maneira para nos salvar, porque senão não tinha condição, sabe? Ele de nos salvar, é claro, porque nós estávamos perdidos. O mundo já tinha entrado numa situação ruim, porque Satanás já tinha tomado a posição aqui na terra e tinha, como em outras mensagens aqui, se der tempo, nós vamos ver que Satanás fez que a terra caísse com o seu dono. Quem era o dono da terra? Adão. Quando Satanás fez Adão pecar, Adão caiu com a terra, ele era o dono, nós somos donos da terra. Mas como Satanás tomou a posição, então Deus teve que descer do céu e se fazer homem e redimir aquilo que ele já tinha criado. Não é que ele vai criar outras coisas, ele redime aquilo que ele já criou. Ele é o Criador, então ele se torna criação em Cristo exatamente para redimir tudo que ele já tinha criado. Veja que Deus tão bom que nós temos, que na situação que nós estávamos ou ainda estamos, ele nos redime. Não importa a situação, assim como Eva, a situação que ela estava, Adão tomou ela naquela situação. Cristo veio, não importou a situação que a noiva estava, ele tomou a noiva e pagou o preço por ela e enxerga ela tão limpa tão branca como a neve, porque ele amou ela antes da fundação do mundo. Então ele pode olhar e não ver nenhuma mancha nela. Ele vê a noiva sem mancha e sem ruga. Ele pode olhar, não é como nós que olhamos os defeitos um do outro. Deus não vê defeito no povo dele. Ele não vê. Então como é que nós vamos achar defeito na palavra? Quando Deus não vê defeito em nós, que somos pecadores, salvos pela graça. Sabe? A maioria das pessoas vê defeito em Deus, vê defeito na palavra, e Deus não vê defeito em nós, mesmo nós pecadores, salvos pela graça. Ele não vê nenhum defeito na noiva, ele olha ela e a ama. Então vamos lá. Então diz assim, deixa eu voltar um pouquinho aqui para dar sentido. Então ele começou a desenvolver célula, absorveu as vitaminas da mãe e coisas assim como ela. E então quando ele chegou à idade suficiente para ele mesmo comer, porque ele era do pó da terra, agora ele estava tomando o mesmo pó que ele tinha criado, que estava arruinado. Agora ele vem e toma o mesmo pó para redimir aquilo que ele criou. Então, vamos lá. Ele chegou à idade suficiente para ele mesmo comer, ele começou a comer. E o que é isso? É o pó da terra. De onde uma pessoa vem a vida vegetal e a vida animal e assim por diante. E ele, ao começar a comer peixe e pão e assim por diante, começou a desenvolver células. E então, quando estava completamente amadurecido, aos 30 anos de idade, ele foi
batizado, aqui está falando em obediência a João, mas depois ele fala em obediência a Deus, tá? É porque vocês vão ver aí, ó, obediência, e aqui embaixo, ou não a João, mas a Deus, na água, e se foi. E o que aconteceu? A pomba que era Deus desceu do céu com uma voz dizendo: este é meu filho amado, em quem me comprazo habitar. Você viu aqui? Esse filho amado é o Redentor, aquele que pode nos perdoar, porque o Criador não pode perdoar, mas ele, como filho, ele pôde perdoar a cada pessoa. Deus como filho, Deus, por isso que Jesus falou com eles: há tanto tempo que eu estou com vocês, vocês não têm me conhecido, e eu e meu Pai somos um. Mas antes de ler, deixa eu ler mais uma escritura aqui, para os irmãos verem, voltando aqui no 13 de São João, escute bem aqui que vocês vão entender a saída de Deus. Deus é Espírito, e Deus sai daquela posição de Espírito e se torna um homem, e depois Deus volta à mesma posição que Ele tinha antes que Ele viesse aqui. Ele veio aqui só para nos redimir, e é claro que depois Ele, como Ele, o plano dele é de morar aqui na terra e ser um rei aqui na terra, Ele redime o seu povo e ainda toma um corpo glorificado para ser um rei aqui na terra, como filho de Davi. Isso foi o que aconteceu ali depois da ressurreição. Mas vamos aqui, para vocês entenderem aqui do 13, eu anotei aqui, ó, do verso 1 a 3. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, você viu aqui? Quer dizer, fazer a redenção e voltar à posição que ele tinha antes. E é por isso que às vezes os testemunhos de Jeová não entendem isso, acha que, como Jesus falou, o Pai é maior do que eu. Você já viu o filho maior do que o Pai? Então uma posição que ele tomou aqui foi de filho, mas aquele filho era Deus, era o próprio Deus em carne humana. Então deixa eu ler o verso 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Veja que amor, né? Amou os seus até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus. Você viu a posição? Ele tinha saído da posição de Deus e voltaria à posição de Deus, mas depois do sacrifício, depois que ele morresse. Ele tinha que morrer como homem e depois ressuscitar e pagar o preço pelos seus, e depois ele voltaria como a mesma posição que ele tinha. Por isso que eu tenho outra mensagem aqui, deixa eu ir, quem sabe domingo eu continuo até para os irmãos verem direitinho. Vamos aqui a revelação de Jesus Cristo. Escute bem aqui que vocês vão entender melhor esse assunto aqui, ó. A revelação de Jesus Cristo no parágrafo 40 a 42. Escute bem aqui. Deus tem muitos títulos: nossa justiça, nossa paz, ser eterno, Pai, Filho, Espírito Santo, porém tem somente um nome humano, e esse nome é Jesus. Título ele tem muitos, né? Não esteja você confundido, porque, deixa eu voltar aqui, não esteja você confundido, porque ele tem 3 ofícios ou 3 manifestações. Na terra ele era um profeta, no céu ele é um sacerdote.
e regressando à terra, ele é rei dos reis. O que era, esse é Jesus, o profeta. O que é, esse é o pontífice fazendo intercessão, um que pode compadecer de nossas fraquezas. Está vendo? Hoje, enquanto a igreja estiver aqui, ele faz intercessão, porque ele derramou o sangue, foi para isso. O sangue dele tem tanto valor hoje quanto no dia que foi derramado, por causa da posição que ele tomou. Aquela posição ali é exatamente a posição que ele tomou aqui como cordeiro. Vocês notam que Apocalipse 5 é exatamente isso que acontece ali? E aqui, na própria mensagem, está mostrando aqui que não é que Deus saiu da posição que ele tinha, não. Ele veio aqui como um cordeiro, sabe? E agora é como se ele estivesse lá como um cordeiro, mas ele é o mesmo Deus lá. Aquilo é só um ofício que ele fez aqui na terra, não que ele está sentado lá como cordeiro. Ele tem um ofício de cordeiro, mas é o próprio Deus como ele manifestou aqui na terra. Ele é o sumo sacerdote na posição de cordeiro, mas é Deus. Quando João viu ali em Apocalipse 4, João viu um assentado no trono. Não tinha dois, é um só, é o mesmo. Mas ele já tinha feito o ofício aqui, já tinha pago o preço aqui. Agora, o ofício dele durante todo o Novo Testamento, no sentido, é cordeiro. E por isso que no próprio livro dos selos, no primeiro selo, o próprio mensageiro diz: o cordeiro tem o livro na mão e está revelando o livro agora. Mas esse cordeiro é o próprio Deus. Você sabe que Deus está aqui em forma de espírito? Está vendo? Ele está aqui na forma de espírito, mas ele é cordeiro, porque ele tomou aquela posição. E agora em Apocalipse 5, verso 7 ali, ele toma o livro e revela a esse homem aqui, ó. Ele revela a esse homem. Então esse homem revela para nós o livro da redenção, aquilo que ele fez que ninguém sabia, desde o passado, desde a eternidade. Então por isso que nós temos a revelação da verdade hoje, conhecendo até o passado, que nenhum homem no passado, vivendo nessa terra, ficou sabendo. Nós estamos sabendo aquilo que aconteceu na eternidade, que Deus, Jesus, o Cordeiro, foi morto antes da fundação do mundo na mente de Deus. Há 2000 anos atrás ele veio, cumpriu essa palavra. Mas para que ele cumpriu? Porque naquele livro o nome da noiva, todo eleito tinha um nome junto ali. Então quando esses eleitos é manifesto aqui, ele manifesta a sua palavra juntamente com esses eleitos. O eleito nunca anda atrasado e nem adiantado. Os eleitos dos dias de Paulo manifestou junto com a mensagem de Paulo. Todo eleito manifesta junto com o mensageiro. Os eleitos de hoje manifestam junto com esse homem, porque esse homem era o revelador da palavra. E agora esses eleitos agora tem pessoas que tomam até uma posição para estar pregando a essa mesma mensagem. Está vendo? Porque ele viu isso. E agora nós estamos aqui para cumprir essa palavra, não ser um credor do passado apenas, mas um credor da verdade do dia, que Deus manifestou hoje para isso, e é por isso que nós temos a revelação na mão. Então aí ele disse aqui, ó, no 42, só para terminar, notem esses dados acerca de Jesus. Na terra ele foi profeta, ovelha e filho, a mesma pessoa. Ele foi profeta, ovelha e filho. Ele era um cordeiro, mas ele foi considerado como filho também. Isso não quer dizer que eram três, foram apenas manifestações, ofícios da mesma pessoa, Jesus. Vocês notaram que como é claro? Então é só ofício do próprio Deus,
Deus sai de uma posição, vem aqui, é um homem, ele vive aqui como homem, paga o preço e volta àquela posição, porque eu vim de Deus e volto para Deus. Deus continua sendo Deus, Ele continua sendo Criador, Ele é o Criador. Agora a terra foi dada ao ser humano, e Adão era o primeiro, ele era o primeiro, ele viveu aqui, mas Satanás veio e tomou a terra do próprio dono. Agora Deus teve que descer e redimir essa terra e o dono da terra, ou os donos da terra. Nós somos donos da terra. Então a terra quem vai, é tanto que o profeta diz, olha, nós, eu não vou ler, não vai dar tempo, nós tinha todo o direito antes do pecado, se nós tivéssemos vindo antes do pecado, como Adão veio, direito de pedir uma árvore, ó, você sai daqui e vai para lá. Isso estava na boca do ser humano, porque ele é um filho de Deus. Nós somos filhos de Deus e nós vamos voltar a ter esse domínio depois do pecado. Até que o pecado esteja aqui na terra, ninguém vai ter esse domínio, mas nós vamos ter. Por isso que Deus às vezes manifestou em várias maneiras, como hoje nos nossos dias manifesta e pode criar as coisas para provar que esse Deus Criador está na terra, sabe? E manifesta como Filho do homem exatamente para a nossa salvação. Então por isso que às vezes são muitos chamados e poucos escolhidos, porque quem não reconhecer Deus da forma que Ele está aqui, ele não vai na noiva, ele não faz parte da noiva. Então a noiva tem que reconhecer o seu Senhor, o seu Deus e o seu marido. Como é que uma mulher não conhece o seu marido? Pense bem, o marido está escrito na festa das trombetas, ele está aqui como marido, ele manifesta dessa maneira, tá? Então o que nós temos que entender, irmãos, é isso, da maneira que ele manifesta aqui, aí a gente vê que o povo aqui tem que reconhecer isso, porque ele manifesta e fala direto com a gente, sabe? Ele está falando conosco aqui. Então aqui ainda eu quero continuar com a mesma mensagem aqui, ó. Vamos aqui, ó. Aquela mensagem que eu estava lendo mesmo, aqui no parágrafo, continuar com o mesmo parágrafo. Então diz aqui, ó. Então a pomba que era Deus desceu do céu com uma voz dizendo: este é meu filho amado em quem me comprazo habitar. O que ele veio fazer? Redimir essa parte da terra. Ele era o princípio da criação de Deus. Por quê? Deus não é criação, tá vendo? Deus não é criação, somente em Cristo Ele é criação, tá vendo? Porque Deus é eterno e um espírito não se cria um espírito. Ele era o princípio da criação de Deus e Deus redimiu este corpo. Veja, quando Ele desceu, este é meu filho amado, nele me comprazo. Está vendo? Isso é o que a gente vê aqui, ó. Agora vamos continuar para mostrar o lado nosso agora. Veja aqui, ó. Então Deus desceu depois de passar por isso, e agora todo filho que se alimenta e nasce de nascimento sexual natural, da maneira que se vem. Então quando chega ao ponto em que passa pelo batismo em água, então o batismo do Espírito Santo, e então o Espírito Santo desce no batismo de fogo e declara essa criação como sua. Vocês estão entendendo, né?
Então todo filho de Deus é uma criação agora, que ele declara por causa da redenção que ele fez por esse filho. Quando Deus foi criação em Cristo, foi para redimir a sua criação. Então vamos lá. Aí disse aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver aonde eu li aqui. Espírito Santo. E ele ressuscitou para a nossa justificação. Todo aquele que o Pai me deu virá, nem um se perderá. Eu ressuscitarei no último dia. Nem um fio de cabelo perecerá. Esse foi o princípio da criação de Deus. Esta é a continuação da criação de Deus. Então a terra inteira tem que ter um batismo, e então o Espírito Santo desce numa cidade, quer dizer, para habitar na terra. Essa cidade aqui é ele descendo ali em Apocalipse, depois nós vamos ler, em Apocalipse 21. Habitar na terra, e o tabernáculo de Deus com os homens. Quem é o tabernáculo de Deus com os homens? Jesus, com os homens, e habita com eles. Deus tem se abrigado aqui na terra. Este plano todo de redenção, justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, da mesma forma que foi antes. Agora, só esse parágrafo 49. Este filho da virgem era a palavra manifestada. Vocês estão entendendo, irmãos? Esse filho da virgem era a palavra manifestada. Agora, São João 1, se quiser ler isso, São João 1, este profeta também, mas este filho da virgem era a palavra manifestada, o princípio da criação de Deus. Agora, a terra inteira é criação de Deus, mas está perdida. Toda a terra é criação de Deus, mas estava perdida. Então ele desce e Deus se torna criação nele para redimir tudo. Então vamos lá. Está vendo? E então ele redime essa terra, e você é parte da terra, e ele redime você do mesmo modo que ele redime a terra inteira. Está vendo? Agora, este filho da virgem era a palavra manifestada. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aqui a gente vê, irmãos, como é que a palavra, é claro que a palavra está escrita de uma maneira que poucas pessoas entendem. Então, se não houvesse uma mensagem como essa para explicar, ninguém saberia dessas coisas. Mas se hoje Deus explicou essas coisas e nós não interessamos em saber, também não adianta nada, porque nós temos que saber, porque Deus já explicou. Você já pensou Deus trazer essas verdades e depois chegar lá ou chegar o rato, ou chegar no dia do juízo, falar assim: não, eu não ouvi. Não ouviu por quê? Alguém não pregou ou falta de interesse? Porque na verdade que pregar, a gente pode pregar. Agora, se for falta de interesse, aí é problema. Agora, se nós não pregamos, o problema é nosso. Nós somos culpados lá depois. Nós vamos ser culpados porque Deus manifestou na terra e nós não mostramos. Você sabe o que é manifestar? Deus está aqui, manifestou na terra. E é isso que nós temos que entender. Deus manifestou aqui na terra e nós temos que entender que Ele está aqui. E é nós que temos que pregar e mostrar isso. Não é o mundo lá fora, não. É nós que estamos aqui. É que tem que mostrar essas coisas, sabe? Então, aqui, por exemplo, vamos mais aqui. Ainda tem tempo ali. Porque eu tenho o futuro lá aqui, mas eu não vou ler, porque são muitos parágrafos aqui sobre essa cidade que desceu do céu,
É claro, a cidade é porque Ele é o Redentor de tudo. Aquela cidade que foi vocês notaram aqui, e tem outra mensagem que o profeta mostra: credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Já tinha as moradas. Agora, você nota que em outra mensagem está escrito e mostrando o que eram aquelas moradas. Aquilo não era casa de argamassa. Aquelas moradas era o ser sem estar completo. E aquela criação original que tinha perdido o corpo aqui na terra. Mas ele disse: olha, eu vou preparar lugar. Se eu for, porque era duro ir, era duro morrer. Por isso que quando chegou a hora de São João ali, 12, ele disse: olha, minha alma está perturbada. Que direi eu? Pai, salva-me dessa hora, mas contudo não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Quer dizer, era duro pagar o preço para que essas casas fossem revertidas de carne humana sem morte. Se você não entendeu, eu vou explicar de novo. Aquela escritura estava falando: na casa de meu pai há muitas moradas. Aí na outra mensagem que eu não trouxe, está explicando que lá não tem casa de argamassa. Ele estava falando do ser criado teofânico, e que ele perdeu o corpo por causa de Adão. Agora ele veio para, se eu for, quer dizer, se eu morrer no lugar de vocês, eu te dou um novo corpo para revestir aquele. Aí, para os irmãos entenderem, vocês notam que na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, quer dizer, ele falou que tinha. Se não fosse assim, mas eu vou preparar-vos lugar para aquelas moradas, né, que tinha lá. Aquelas moradas é a criação de Deus, o ser criado. E agora o ser que ia viver na terra caiu. A alma do eleito nunca caiu. A gente tem que entender isso. Só morreria se não houvesse redenção. Mas quando a redenção veio, foi para a alma e o corpo que vai viver eternamente. A redenção não foi só para a alma, é para o corpo também. Então por isso que eu disse: se eu for e vos preparar lugar, eu voltarei outra vez. Está vendo? E ele prometeu e voltou. Em outras palavras, assim, antes que aquilo aconteça, eu volto e moro em vocês. E vou trabalhando e trabalhando até chegar o momento de uma transformação total. Está vendo? Então é muito fácil de entender a palavra de Deus. Muito fácil. Não é difícil, porque às vezes as pessoas põem dificuldade. Não há dificuldade. Não tem dificuldade. Eu acho que a maior dificuldade é para nós pregar. Eu creio que é para nós pregar, porque às vezes tem pessoas que não conseguem. E às vezes alguns que conseguem só ficam arranhando, como eu, por exemplo. Só arranha, mas pelo menos está levando. Sabe? Levando até o ponto que as pessoas podem entender. Tá? Então, o que nós estamos aqui é para fazer isso. Então vamos aqui, Apocalipse capítulo 5, segunda parte. Agora essa parte aqui eu quero ler e explicar também para os irmãos aqui, que tem a ver com a redenção também, a mesma coisa. Então vamos aqui. Aqui, vou começar aqui no parágrafo 88 dessa mensagem aqui. O que tínhamos no princípio, quer dizer, antes da queda, o que tínhamos no princípio? Vida eterna. Isso, vida eterna, mas é tanto que no sexto selo, está escrito lá, não sei se é no 124, não lembro direito, está escrito assim: se não houvesse ninguém para pagar o preço da redenção, o mundo voltaria a átomos e a molécula novamente, e não haveria nenhuma criação, e o mundo encheria de água novamente.
e tudo que Deus tinha criado voltaria a nada, porque não haveria um Redentor. Mas Ele compadeceu de nós e desceu, pagou o preço por nós. É por isso que às vezes a gente podia dar mais valor, né, na palavra de Deus. Quão triste será para a gente sair daqui perdido e depois lembrar assim: olha, eu tive oportunidade e não entrei. Então, o que tínhamos no princípio? Vida eterna. Nós éramos herdeiros do mundo. Tínhamos vida eterna, nunca teríamos que morrer. Nós nunca ficaríamos doentes, nunca ficaríamos velhos, não teríamos qualquer preocupação. Onde não há funerais, nem sepultura, nem mal, nem morte, nem cabelos brancos, nem ombros caídos, nenhum lamento, nenhum choro. Tínhamos vida eterna. Tínhamos a jurisdição sobre toda a terra. Nós éramos um Deus, isso é tudo, sobre a terra. Quer dizer, nós éramos um Deus sobre a terra. Passeávamos nela, e se esta árvore não parecia bem estar aqui, nós diríamos: seja arrancada e plantada aqui. E ela faria isso. Veja o que é um filho de Deus. Por isso, em outra mensagem, o profeta diz: quem é que tem mais valor? É um filho de Deus ou um anjo? Um filho tem mais valor do que um anjo, porque o filho foi feito à imagem de Deus, o anjo não. Foi feito para ser servo, mas o homem, o ser humano foi feito, tirou do próprio material de Deus para fazer ele. Pense bem numa coisa assim: façamos o homem a nossa, e criou Deus o homem à sua imagem. Quer dizer, do mesmo material que ele criou Melquisedeque, ele criou os seus filhos. Melquisedeque é Deus. Melquisedeque não podia morrer no nosso lugar, mas quando Melquisedeque se tornou Jesus Cristo, ele morreu no nosso lugar. Então, vamos aqui. Então, aí diz sobre a árvore. Então, diria: essa árvore seja arrancada e plantada aqui, e ela faria isso. E se os ventos estivessem soprando e não quiséssemos que os ventos soprassem, paz, quieta-te. E ele faria isso. Ele fazia isso. E o que ele veio fazer? Redimir tudo de volta para nós outra vez. Ele fala várias vezes: que coisa! Obter tudo aquilo de volta outra vez. E agora a natureza, ela mesma está gemendo, esperando pelo quê? Pelas manifestações dos filhos de Deus, para que os filhos de Deus sejam manifestados. Está vendo? Quer dizer, quando voltar aquilo novamente, que eles têm o direito de falar, porque hoje a gente não tem essa condição. Então, quando o mundo voltar e que os filhos de Deus for dono da terra mesmo, aí sim os animais vão voltar para também nunca mais morrer. E nós temos o penhor da nossa salvação. Agora podemos tomar, quer dizer, com o penhor podemos tomar o nosso irmão que está morrendo de câncer e ficar com ele, com aquele pequeno sopro de redenção, e orar a oração da fé sobre ele, e a qual transformará o fantasma de um homem para um homem saudável novamente. E que faremos quando nossa plena posse vier? Amém. Se nós só temos o penhor, quer dizer, o penhor significa um pagamento reduzido, algo
Já foi pago. Em outras palavras, assim, Satanás, você não pode tocar nele, porque ele já tem a passagem. Ele já é meu. Você pode tocar na carne dele, mas não toca na sua alma. Foi o que fez com Jó. Quando Satanás achou que aquilo que tinha feito estava pouco, Deus falou, vai lá de novo. Então, toca em outras palavras, no resto você pode tocar, mas na vida dele, e a vida você sabe, é o que estava dentro dele. Pode fazer o que você quiser, mas na vida dele você não pode tocar. Está vendo? E Jó passou por tudo e venceu. Por quê? Porque Deus estava lá dentro, trabalhando, e não deixou Satanás tocar. Satanás não podia destruir. Satanás não pode destruir a vida, no sentido, a vida que vai viver. Eternamente, Satanás não tem nenhum direito. Ele pode lutar dia e noite, que ele não consegue. Então, nós estamos aqui exatamente para obedecer a Deus. E nós estamos num corpo desse que nesse caso aqui, é um risco, né? Porque esse aqui é fraco e tudo mais, mas se esse Deus forte está lá dentro, então essas fraquezas vai passando, vai até chegar o dia da transformação. E por isso que o mensageiro disse, até o dia da transformação, nós podemos errar, nós vamos errar. Agora, esse erro não é porque eu posso errar, não, tá? Nós vamos errar porque não tem condição de não errar. Mas não é porque, então eu posso, não é isso. Não é isso. Eu posso, não, nós não podemos. Nós não podemos errar. Mas os erros que chegar a acontecer, eles estão debaixo do sangue de Jesus Cristo. Do eleito, né? Então, disse aqui, vamos lá. A natureza sabe disso, a natureza está gemendo e estamos gemendo com ela. A natureza está esperando pela manifestação dos filhos de Deus, porque a natureza foi amaldiçoada com seu dono. Está vendo? A natureza foi amaldiçoada com o dono. O dono, e outra mensagem, por exemplo, brecha, está escrito lá, a semente de Adão, como é que fala? Está escrito lá, não só poluiu, não, trouxe problema sério na semente de Adão, sabe? Então, provando que a semente de Adão, todos que vieram de Adão, foi um problema sério no mundo. Mas quando Jesus veio na cruz do Calvário, redimiu essa semente. Então, continua dando problema, mas só que esses problemas, depois que a pessoa aceita a verdade, que realmente ele já tem essa passagem paga, então Deus já olha e vê aquilo ali. Então, ele já não condena aquele filho, sabe? Aquele filho fica livre da morte na alma, tá? Então, vamos lá. Então, até a natureza... Então, a natureza foi amaldiçoada com seu dono. Quando seu dono foi amaldiçoado, o mais alto, está vendo? E então a natureza caiu com o dono. Mas quando esse parente redentor veio, aleluia, e redimiu de volta o homem, que era o dono sobre a natureza, e então toda a natureza está à espera do homem, o dono. O que faremos? Pegamos o machado e o colocamos em nossas mãos e cortamos a árvore e queremos mais, queremos mais naquele dia, não faremos isso. Amém? Quer dizer, hoje nós podemos cortar a árvore, fazer isso, mas naquele dia ninguém vai cortar uma árvore. Nada vai morrer mais, nada. Tudo que Deus criou vai voltar à existência para não morrer mais. Nada vai morrer. Toda a natureza está à espera do seu dono, e o dono são os filhos de Deus, os quais foi dada essa terra. Agora Deus terá seus céus,
é claro, mas esta foi dada ao homem, quer dizer, à terra. E o parente redentor veio para nos redimir de volta aquilo que perdemos. Como é belo, oh que coisa! Penso apenas que é isso, o Cordeiro Redentor. Vamos mais um pouquinho aqui. Quando a obra é concluída, temos todas as coisas novamente. Que classe de todas as coisas? Nós temos todo o poder, temos a vida eterna, temos saúde eterna, temos a juventude eterna, nós temos o poder eterno, somos eternos com o eterno. Você viu? Não, quer dizer, na verdade, é como Jesus disse: nenhum se perdeu, senão o filho da perdição. Tudo que é de Deus volta para Deus, tudo. Agora, esses que são de Deus voltam porque eles vão dar ouvido à voz de Deus. Então, às vezes a gente vê dificuldade, porque o que nós temos que entender aqui, que Deus não é o caso que a gente pensa assim, que eu vou, se eu for bom, não é isso, não é se eu for bom, não, só existe um bom, esse é Deus. É se eu for predestinado, é isso, não é se eu for bom, tá? Porque Jesus falou com aquele homem: bom mestre, ele diz: não há ninguém bom senão Deus. Então, não é porque eu vou tentar ser bom, não. Eu quero mostrar que eu sou um eleito. E para mostrar que eu sou um eleito, eu vou respeitar a palavra de Deus. Respeitar Deus, ouvir a sua voz com clareza, sabe? E tudo que Deus falar, um amém, assim seja. Quer dizer, um amém significa assim seja. Quer dizer, o Senhor está certo. Tudo é como hoje, por exemplo, porque o corte, Satanás, ele é assim, Satanás é tão esperto, eu já estou terminando, estava faltando uns minutinhos ali. Satanás é tão esperto que ele fica preocupado quando Deus manifesta na terra. A maior preocupação dele é derrotar as pessoas quando está crendo ali. Aí ele esquece até daqueles que passaram. A preocupação dele é não deixar a pessoa ver o que Deus está fazendo no dia. Ele não importa se as pessoas creem na lei de Moisés, creem nas mensagens que passou, ele não importa não, ele dá até Bíblia para ler. Mas ele importa ele não quer é que você entenda o que Deus está fazendo agora. Ele não quer que você entenda que Deus manifestou através desse homem. Ele não quer que você entenda que Deus, hoje, o ministério é chamado Filho do Homem, e que não pode misturar esse ministério do Filho do Homem com a segunda vinda, ou quando ele vier, porque quando ele vem, ele é Filho prometido. Então você não pode misturar uma coisa com a outra, porque Deus não mistura nada. Deus o Espírito Santo é como você pegar água e misturar na gasolina. Você não consegue. Não consegue. A verdade não mistura com a mentira. E Satanás quer aproveitar hoje e tentar fazer com que o povo não creia da maneira certa, porque se não crer, não vai para o céu. Eu creio que Satanás nem dorme, porque ele sabe que quando está pregando uma verdade assim, você sabe que ele é espírito. Deus é espírito, o diabo é espírito. E ele não perde uma reunião. Ele fica de olho e querendo achar uma brecha. Então, por isso que quando a gente entra aqui, a gente pede: Senhor, me ajuda, fala comigo. Quer dizer, eu quero ouvir a tua voz. E aí, você tem que sair crendo que Deus te abençoou. E crendo que você prestou atenção em tudo que Deus falou, mesmo que você não entendeu, mas eu creio, Senhor. E não dá brecha para o diabo, porque senão ele pega uma brechinha e amanhã você não está crendo mais. Você sabe que é de
nem vou falar que é de uma noite para um dia, não. É de segundo para minuto. Satanás pode tirar você do foco. Isso você sabe, no passado foi assim, sabe? Pense bem, como aqui nós lemos essa escritura de São João 13 aqui, ó. Judas tomou até a última ceia, estava com Jesus até a última ceia, e foi um homem que pregou, que pregou cura divina, e estava ali, no ministério todo. Quando Jesus chamou ali os discípulos, chamou Judas também, e Judas percorreu todo o ministério. Mas como ele não era filho verdadeiro, aí Jesus falou assim, e foi exatamente aqui, né, onde eu li essa escritura, que ele estava tirando Judas do lugar. O que você tem que fazer, vai e faz logo. E Judas é como se fosse assim, ó, parece que ele estava com tanta vontade que vai ver que esqueceu daqueles 3 anos e meio de ministério. Mas depois, antes de enforcar, ele lembrou que aquilo era verdade. Olha que tristeza, né? Ele lembrou que era verdade, tanto que de arrependimento, que ele pegou todo o dinheiro e jogou dentro da igreja e foi enforcar. Mas era tarde demais. Aquilo que ele fez já não valia para a alma dele. Não valia, porque ele já tinha cruzado a linha antes. Mas teve oportunidade, não teve? Então todos nós temos a oportunidade, mas vamos aproveitar a nossa oportunidade para crer verdadeiramente no que está acontecendo hoje. Amém? Amém. Deus abençoa todos e todos que estão ouvindo através da internet e que ainda vai ouvir também. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. O irmão Severino, domingo eu vou falar, o irmão Severino ele vai ter que fazer uma cirurgia e depois nós vamos, e vai ter que ser particular, porque INSS não tem jeito. Então aí, se Deus quiser, nós vamos procurar a partir de domingo, se Deus quiser, nós vamos já ir ajudar o irmão Severino para ver se ele paga essa cirurgia. Mas domingo eu falo a respeito disso, tá? Então vamos, ele está até ali, né? Mas domingo ele vai vir, aí nós vamos conversar direitinho a respeito dessa cirurgia que ele vai ter que fazer. Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós cremos, Pai, que nós ouvimos a Tua voz. A Tua voz é a palavra pregada, Senhor, e agora nós vamos voltar para os nossos lares, Senhor. Muitos irmãos não puderam vir, Senhor, mas que o Senhor abençoe a vida deles, aonde eles estiverem. Guarda eles em todos os lugares, Senhor. Meu Deus, e ajuda os irmãos que ouvem através da internet, Senhor. Ajuda para que eles possam entender, Senhor, o que está sendo pregado nesses últimos dias. E agora, Senhor, nós pedimos que o Senhor nos ajude, nos dá uma noite abençoada. Nós não sabemos se amanhã nós vamos estar vivos, Senhor, mas nós queremos, Pai, que o Senhor nos ajude e deita conosco, Senhor, porque se a vida terminar aqui, Pai, a vida do Senhor continua conosco, Senhor, mesmo que vamos para o pó da terra, mas aqui aquela vida continua ali, Senhor, até o dia do arrebatamento. Olhe por nós com olhar de misericórdia, Senhor. Olhe pelas nossas famílias, olhe pelas crianças, olhe pelos jovens, Senhor. Meu Deus, os jovens são atacados tanto, Senhor. Satanás está tentando todas as maneiras de derrotar os jovens. Meu Deus, e assim nós pedimos misericórdia para esses jovens e as crianças também, Pai. Meu Deus, que nós possamos voltar daqui com o nosso coração cheio dessa glória, dessa paz do Senhor, e que haja perdão, Senhor, ainda para todos nós. No nome do Senhor Jesus Cristo é que nós te pedimos e te agradecemos.
Amém, Senhor, amém. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.